Levantar o altar significa fazer aliança com Deus. Levantar o altar significa começar as nossas experiências com Deus. É bom ser conduzido pelo papai e pela mamãe? Sim, é uma maravilha. É uma bênção. Eu me lembro na minha infância que a minha mãe e o meu pai me conduziam para a casa do Senhor. Mas chegou um determinado momento que eu tive que levantar o meu próprio altar, que eu tive que caminhar com as minhas próprias pernas, que eu tive que ter experiências com Deus, que eu tive que caminhar sozinho, que eu tive que deixar uma madeira espiritual e começar a tomar o xambari, o mocotó e o tutano. Jacó estava longe do papai, longe da mamãe, estava longe de casa, mas estava perto de Deus. Glória. Escute, aquilo que o pai não consegue, aquilo que a mãe não consegue, aquilo que a namorada não consegue, aquilo que a amizade não consegue, aquilo que o esposo não consegue, aquilo que a esposa não consegue, Deus consegue fazer. Glória a Deus. Deus consegue mudar. É verdade. Deus consegue lapidar. Eita, e aí o texto sagrado diz que ele levantou o altar e chamou aquele lugar cidade Betel. Betel significa aliança, significa círculo, significa cidade de luz. O lugar onde ele estava em treva, mas a luz se manifestou. O que eu quero concluir dizendo? Que só o Senhor é capaz de visitar a escuridão, as dificuldades em que às vezes nós nos deparamos, para colocar um significado de Betel, lugar de luz, lugar de comunhão, lugar de aliança, lugar de encontro. Ninguém consegue fugir de Deus. É verdade. Ninguém. O salmista Davi, Salmo 139 diz: para onde eu irei? Para onde eu me ausentarei? Se eu subir, o Senhor está; se eu descer, o Senhor me encontra. Às vezes, no meio do deserto, da dificuldade, é o lugar apropriado para Deus marcar a nossa vida, marcar a nossa história. O Senhor está nos chamando nesta noite para recomeçarmos com Ele. O Senhor nesta noite quer nos conduzir a experiências novas, a pastos verdejantes. O Senhor quer nos levar a experiências mais altas com Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. O texto diz que através daquela experiência, onde ele foi abandonado e lançado fora de casa, foi onde tudo começou a acontecer na vida dele. Foi o lugar onde ele encontrou a esposa, onde ele teve os filhos, onde ele teve salário, onde ele teve gado, onde ele teve prosperidade. O texto diz que o sogro dele mudou o salário em 10 vezes, e em 10 ocasiões Deus o abençoou e prosperou. Sabe o que é isso? Quando Deus está na vida de alguém, não tem macumba, não tem feitiço, não tem inveja, não tem atraso, não tem palavra de maldição que possa anular. Às vezes, irmãos, podemos não ter o prefeito, podemos não ter o deputado, podemos não ter o apadrinhamento disso e daquilo, mas se Deus tiver com a promessa dele sobre a nossa vida, eu e você podemos vender água no sinaleiro, podemos vender picolé, podemos vender bolo, que a bênção de Deus vai acontecer, que vai dar certo. A água vai jorrar da rocha, a água vai jorrar do deserto. Deus vai fazer acontecer. Glória a Jesus. Aleluia. E aí o texto disse o seguinte, que um dia Deus entra dentro das terras de Labão e diz: ei, Jacó, é hora de voltar, é hora de retroceder. Sabe o que eu aprendo? Que tem um momento que Deus coloca dentro da prova, e tem um momento que Deus tira da prova. A prova não mata, a prova não envergonha, a prova é apenas a faculdade de formação acadêmica. A prova é o lugar onde somos aprovados por Deus, é onde Ele conhece o nosso coração, é onde Ele prova o nosso íntimo. E aí o texto diz que Deus entra dentro da casa de Labão, com a parentela, com a família, e diz assim: Jacó, é tempo de voltar. E ele disse assim, todo apreensivo: Senhor, mas e agora? Ele disse: não te preocupa, porque o teu irmão, eu já acalmei o coração dele. Não te preocupa, porque o teu sogro, eu vou trabalhar nele. E o próprio Deus diz que quando Labão quis se levantar furioso, Deus, o anjo, levanta e vai até Labão e diz: não toca nele, porque ele tem uma promessa. O texto diz mais na frente que Deus visita Esaú e quebranta o coração de Esaú, aquebranta o coração de Esaú, e de repente
é o momento do val de Jaboque, onde Deus marca, transforma, muda e manda ele de volta. Oh, glória a Deus. Aleluia. A restauração, assim como houve um passo para a queda, assim como houve um passo para a degradação moral e espiritual, a restauração, ela também não é assim, ó, num passo de mágica. Existe um processo, existe um passo, existe um caminho que o Senhor vai trilhando, até o momento de Deus se ver com os nossos inimigos, até o momento de Deus aplacar a fúria daqueles que nos queriam matar, daqueles que nos queriam prejudicar, daqueles que nos queriam fazer mal e nos ver destruído. O Senhor disse assim: Jacó, não se preocupa, porque os teus inimigos eu vou de encontro com eles. Amém. Fica tranquilo. O que te prometeu é capaz de cuidar da sua vida. Amém, distanciar os teus inimigos e de te colocar são e salvo no lugar que ele prometeu. A promessa do Senhor jamais será sabotada por homem. A promessa do Senhor jamais será sabotada pelo inferno. A promessa do Senhor jamais será sabotada pelo inferno. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Que o Senhor abençoe a sua amada igreja. Que o Senhor possa fortalecê-los nesta noite de uma forma especial. Obrigado pela paciência. Eu sei que os irmãos estão cansados. O ambiente não é tão confortável. Obrigado pela sua atenção. Que o Senhor possa recompensá-los. Que a graça abençoadora de Deus seja um renovo na vida de cada um dos que vieram nesta noite. Obrigado, pastor Ismael, meu amigo, pela oportunidade e pela confiança de nos entregar este microfone a este pequeno vaso. Que o Senhor possa recompensá-los. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.